Olá, nessa videoaula nós vamos mostrar a análise bidimensional dos dados. Vamos fazer uma exploração de dados das variáveis qualitativas versus qualitativas, qualitativas versus quantitativas e quantitativas versus quantitativas. Lembrando que a gente está nesse curso de introdução ao R mostrando passo a passo, né, paulatinamente. Então, à medida que a gente vai estudando novos conceitos, então a gente vai sendo acrescentado. Ou seja, o que eu quero dizer é que nessa videoaula a gente não está esgotando todo o assunto, né, porque virão outros conhecimentos mais na frente que irão cada vez mais aumentar as possibilidades de análise de variáveis bidimensionais, né, e outros tipos de análise, né, como análise multivariada, etc., que virá ainda mais para frente no nosso curso. Bom, então, no nosso ambiente R, eu vou fazer a leitura dos dados que está lá no banco de dados, né, lá no nosso repositório da UCI. Lembrando que a UCI é esse repositório de dados, né, Machine Learning Repository. E a gente está trabalhando com doenças cardíacas, né? E aqui tem os atributos, né, que a gente está utilizando, que são dessa base de dados. Então, hoje a gente vai trabalhar com essas variáveis, né, que a gente já vem trabalhando desde as aulas anteriores. Então, aqui eu faço a leitura dos dados, certo? Espera um pouquinho aqui, que pronto, já fez a leitura lá no site. E com names nos dá o nome das variáveis. Tá? Com names data. Então, está aqui o nome de cada uma das variáveis que estão lá que foram colocadas, né? Eu tive que fazer aqui, como a gente já tinha visto isso. Então, vamos trabalhar agora com variáveis qualitativas, certo? As variáveis qualitativas são aquelas que exprimem, no caso, que elas têm, são divididas por fatores, né? Por fatores. Então, por exemplo, sexo, né? A gente só existe sexo masculino ou feminino. Né? Então, se eu vou usar aqui uma variável auxiliar, certo? X, vou criar essa variável x, mas ela é igualzinha à variável data, só para eu não ficar mexendo com a variável data caso aconteça alguma coisa de errado. Se eu fizer alguma coisa de errado na variável x, eu não perco o que eu estou fazendo. Então, se eu quiser olhar a variável sexo, né, dentro dessa variável, a gente vê que ela está definida como 0 e 1, e ela é numérica. Né? Ela é numérica 0 e 1. Ora, variáveis desse tipo são variáveis categóricas, então vamos transformar essa variável sexo em variáveis categóricas. Eu sei que 0 é feminino e 1 é masculino. Então, como é que eu faço para transformar? Para eu transformar essa variável, certo? Eu vou procurar dentro das minhas variáveis sexo aquelas que são igual a 0. Certo? Então, x-sexo igual a 0, que eu sei que são as mulheres, veja que ela me retorna um conjunto de verdadeiros e falsos. Ou seja, onde a variável sexo é 0, né, ele me torna verdadeiro, como aqui, por exemplo, e onde é 1, ela me torna falso. Certo? Então, eu quero transformar essas variáveis. As que são 0, eu vou transformar em feminino. Então, sex igual a, vou chamar de F, feminino. Certo? E as que são igual a 1, eu vou transformá-las em masculino. Certo? Vou colocar aqui 1. Se eu olhar agora essa variável sex, como é que ela vai estar? Ela vai estar masculino e feminino. Mas se você prestar atenção, né, se eu vou dar aqui um str nela, esse comando str que mostra esse campo, né, a gente vê que ela estava definida como tipo caractere. Então vamos definir ela como tipo fator. Né? Então, para eu definir como fator, fazer essa transformação para fator,
eu uso o comando as factor. Sex. Então, a partir de agora, essa variável ela vai estar como um fator. Veja, fatores M e F e nível F e M. Vamos escolher também outra variável. Eu vou escolher aqui a variável CP. Essa variável aqui, ó, mostrar para vocês, né? A variável CP, que é a angina. Essa variável, né? Ela está descrita aqui embaixo, certo? Que é dor no peito. E ela pode ser do tipo angina típico ou atípico. Então, 1 e 2 é um tipo de angina, né? Angina. E 3 e 4 é não angina, né? Ou assintótico, ou seja, 3 e 4 seria não angina. Então, angina e não angina, né? Então, eu posso dividir essa variável CP em duas também, né? Posso ter 1 e 2 para angina e 3 e 4 para não angina. Então, vamos fazer a mesma coisa que a gente fez aqui com essa variável CP. Certo? Então, x de CP igual a 1 CP, né? Fazer uma por uma, tá? A gente poderia fazer duas de cada vez, mas eu vou fazer uma por uma aqui para que a gente fixe bem esse conhecimento. Então, CP eu vou chamar aqui. Peraí, tem alguma coisa errada aqui? Tem. Isso aqui, né? Isso aqui é cifrão. Então aqui CP0 eu vou chamar CP1 eu vou chamar de não tem angina. CP2 também vou chamar de não. CP3 eu vou chamar, perdão, é o contrário, é sim, né? Aqui sim, aqui também sim, e aqui 3 não e 4 também não. Então criei a variável como sim, não, né? Ela está lá, não, sim. Agora eu vou transformar ela em fator, né? Então, CP é as.factor xCP. Então, novamente, a gente tem essa variável como um fator e os níveis dela são não, sim. Então, como é que a gente pode trabalhar agora com essas variáveis? Primeiro eu quero olhar como elas, eu quero saber quantos do sexo feminino tem angina e quanto do sexo masculino tem angina, né? Então, a gente pode usar o comando table, né? Como acho que eu já mostrei esse comando, mas mostrando novamente, ela relaciona as variáveis do tipo qualitativas, né? Duas variáveis do tipo qualitativas. Ela também relaciona variáveis do tipo qualitativas versus quantitativas e quantitativa versus quantitativa, mas fica meio complicado às vezes de você, por exemplo, relacionar na forma de uma tabela variáveis quantitativas, duas variáveis quantitativas, né? Então vamos ver aqui. Então ela vai me dizer que ela cria essa tabelazinha aqui, onde feminino é 75, não, né? não tem angina 75 do sexo feminino e tem angina 22 do sexo feminino. 155 do sexo masculino e 51 do sexo masculino tem angina, né? Então a gente pode fazer plotar isso aqui. Eu vou usar o bar plot, que é um tipo de gráfico, certo? Que nos permite visualizar lado a lado essas duas colunas, né? Antes eu vou criar uma variável tab aqui.
Então, tab é igual a essa tabela, né? Então, vou chamar tab. Eu quero ver uma do lado da outra, certo? Depois eu vou mostrar, vocês vão ver como é que fica essa. E eu vou também querer ver a legenda. Desse boxplot. Então aqui a gente vê, né, o boxplot, sendo que o mais escuro é o feminino e o mais claro é o masculino. E eu tenho as proporções, né? Não entre o masculino e o feminino, e sim entre o masculino e feminino. A proporção que existe entre essas duas variáveis. Bom, então, para a gente trabalhar com essas variáveis qualitativas, né, a gente pode usar o odds ratio, né, razão de chances. E antes de eu calcular a razão de chances, veja, para eu acessar os valores dessa minha tabela, né, eu posso indexar, né, pegar as posições indexadas. Então, por exemplo, a posição 11, né, na nossa tabela é 75, que é essa posição inicial aqui. Ou seja, feminino, né, masculino, 75 é 1. Certo? Então, lembrando pela fórmula da odds, eu posso dividir em cruz, né, 75 dividido por 50, vezes 51, dividido por 22 vezes 55. Então, eu posso fazer isso da seguinte forma. Isso aqui vezes tab 22, que é 51 aqui na nossa tabela, certo? Isso daqui dividido por tab 12 vezes tab 12 21, certo? Então, quando a gente calcula esse valor, dá 1.121, né? 0.12. Então, esse daqui seria a odds para F feminino não. Mulheres não fumantes, não fumantes não, perdão, que não tem angina, né? E homens que têm angina, né? Então a gente teria mais ou menos esse padrão. Bom, mas existe uma biblioteca, né, que a gente pode utilizar, que se você não tiver instalado, você pode instalar essa biblioteca. Para instalar você usa o comando install package. Eu já tenho ela instalada, então só vou mostrar aqui, que é EPIR. Então esse comando aqui instala a biblioteca, né? E para usar a gente usa o comando library. EPIR. Então, EPIR. Tá errado aqui. EPIR. Certo? Então essa biblioteca aqui que a gente usa. E eu posso usar uma função da API que é a 2x2, né? Que é uma função que calcula. Essa API é um pacote de epidemiologia, tá? Então ele calcula, entre outras coisas, a odds, né? Então eu só preciso passar a tabela aqui. Né? Tem outros parâmetros, vale a pena. No momento oportuno a gente vai estudar essa biblioteca aqui, tá? Quando a gente tiver mais na frente vai ter uma aula só sobre essa parte desses valores da tabela de contingência, e eu vou mostrar várias estatísticas relacionadas à tabela de contingência. Não é o momento agora, certo? Eu só vou me ater ao dado da odds, né? Que a gente está olhando aqui. Então ela já calcula para a gente aqui, ó, a odds. Tá? A odds de 1.12. E aqui também é o intervalo de confiança dessa odds, né? Então a gente ainda não estudou intervalo de confiança, mas quando a gente estudar, então vocês vão entender melhor o que é intervalo de confiança. Só que esse intervalo de confiança aqui, ele está dizendo para a gente que esse valor da odds não é significativo, certo? Mas a odds é 1.12.
A gente poderia também fazer uma transformação, tá? Colocando a odds, porque se a gente olhar essa tabela direitinho, né? Como o grupo exposto ele está aqui, né? Embaixo, que seria o homem o sim, né? Viria para cá, o sim é o caso positivo. Eu posso até deixar o feminino aqui, mas eu tenho que trocar essa coluna sim para cá, certo? Mudar essa posição dessa coluna sim para a coluna não, porque aqui seria no estudo, se a gente estivesse fazendo um estudo epidemiológico, seriam os casos expostos, né? Então, feminino exposto, não exposto, e não nessa ordem que está aqui. Então, a gente poderia criar aqui uma tabela 2 e eu vou inverter usando o comando cbind, certo? Tab. Se eu quero a coluna, então eu quero botar a primeira coluna 2 no lugar da coluna 1. Então, e depois a primeira coluna 2 e depois a coluna 1. Então é só fazer essa modificação aqui. E eu tenho tab 2, né, com os valores invertidos. Eu posso também colocar, né, alterar também o role name, call names de tab 2, porque se você ver a gente perdeu o call name, né, ficou dessa forma aqui, a gente perde o call name. Eu vou botar então agora sim primeiro, né, depois não, que é a posição agora, a posição correta, certo? Então se eu ver tab 2, eu tenho lá sim, não. Ops, tem alguma coisa errada, né? Tem sim, uma coisa muito errada. Vamos voltar aqui, porque eu não observei que está aqui, ó, 22 e 51, ele repetiu. Porque eu botei 2 aqui, ó, me perdoem. Aqui é 1, na verdade. Né? Ok, agora está certo. Né? Call names. Ok, e aí eu posso usar a biblioteca para tab 2, que vai me dar o valor da odds rate de 0,89. Ou seja, o risco de ser mulher e fumante, que obviamente, pelo que a gente vê aqui pelo gráfico, ela é menor. Né? Fumante não, perdão, estou com fumante na cabeça. Né? De ter angina ou não, aqui é menor. Né? Ou seja, o fato de ser mulher, a chance da mulher ter angina aqui é menor, né, do que o homem. Quando eu tinha calculado anteriormente, era justamente o inverso disso. Né? Aqui, ó, 1 dividido por 0,89, que dá 1,12, que foi o valor anterior que a gente tinha calculado, que é o valor inverso dessa odds que foi calculada aqui. Certo? Bom, vamos trabalhar agora com as variáveis qualitativas versus quantitativas, certo? Então, as qualitativas versus quantitativas. Uma boa função para a gente utilizar é a chamada função aggregate. A função aggregate ela permite que a gente agregue os valores das duas variáveis, a qualitativa com a quantitativa. Então, como é que funciona essa função? A função aggregate, eu vou colocar aqui primeiro a variável quantitativa, certo? Por exemplo, eu vou usar age e depois a variável qualitativa, certo? Eu vou usar sex. Então, o que é que eu estou querendo aqui? Eu quero o sexo por idade. Se eu fizer table disso daqui, uma coisa importante aqui, né? Se eu fizer table, tá? Ela vai me dar uma lista, tá vendo? Ó, com todas as idades. Isso aqui é a lista. Cada linha aqui é uma idade, certo? De uma pessoa. E aqui eu tenho a quantidade masculina e feminina. Por exemplo, 35 anos, eu tenho um feminino e 3 masculinos, certo? A função aggregate, o que ela vai fazer é o seguinte. Ela vai
através de uma. Aqui eu tenho que botar a minha variável, que é a variável x, né? A variável que eu estou utilizando. E eu tenho que dizer para ela qual é a função que eu vou utilizar. Então eu uso o comando, o parâmetro fun. E, por exemplo, se eu quiser a média, né, por sexo, então veja, eu vou por sexo ver a média de idades dessas duas variáveis. Tá? Então, se eu quiser a média, eu vou usar a função média. Ops, dei um erro aqui. Perdão, não é assim. A gente usa uma fórmula, tá? Uma fórmula, e a fórmula é usando esse símbolo aqui, certo? É usando esse símbolo, não é vírgula. Eu posso, porque aqui eu posso, a função aggregate permite você agregar várias funções, várias variáveis, né? E aí você pode usar uma fórmula. O que é que eu estou dizendo aqui? Que eu quero agregar idade por sexo, certo? Então aqui embaixo a gente tem o sexo agregado pela média das idades. Eu posso utilizar vamos utilizar aqui outra função, por exemplo, a função summary. Essa função, ela faz, como a gente já viu ela várias vezes, né? Ops, perdão, tem que colocar aqui isso. Ela faz um sumário da variável idade dentro do sexo. Então aqui eu tenho a possibilidade de ter, né, a idade mínima, primeiro quartil, a mediana, a média, o segundo quartil e a idade máxima. Então aqui a gente já vê aquela questão da distribuição das variáveis quantitativas dentro das variáveis qualitativas. Né? Então essa função aggregate, junto com a função table também, ela permite fazer esse tipo de análise de variáveis qualitativas versus quantitativas. Bom, por fim, vamos avaliar as variáveis quantitativas versus quantitativas. Então, está aqui. Quantitativas versus quantitativas. Então, essas variáveis, elas são variáveis numéricas, né, que podem assumir qualquer valor. Obviamente, como a gente está trabalhando com essa base de dados, os valores têm um mínimo e tem um máximo, né? São mais ou menos discretos, mas não são discretos, né? Por exemplo, eu vou pegar aqui uma variável, essa variável aqui, né? Essa variável, deixa eu ver aqui, essa variável aqui, que é uma é o colesterol, show, é o colesterol, é os índices de colesterol. Então, eu tenho valores, vamos dar um summary, né, nessa variável. Então, vamos ver quais são os valores os valores mínimos e máximos. Então, vai de 126 a 564, né? Média 241, não, 246 e a mediana 241. Ok, uma variável interessante. Mas a variável principal dessa base de dados é essa variável aqui, a variável num. Certo? Essa variável aqui, ela é o seguinte, está lá no site, tá? Você pode ler lá no site que eu mostrei aqui no começo. Essa variável, ela diz o seguinte, valores zeros e valores 1, valor zero, isso é a variável de diagnóstico, certo? Então, valor zero significa que o tamanho do vaso é menor, né? 50% do tamanho dos vasos, da espessura do vaso é menor do que 50%, ou seja, ele está falando que está entupido ou não entupido, né? 1 significa que 50% dos vasos tem um diâmetro dilatado. Dilatado, na verdade é isso. E 0 é 50% dos vasos que não estão dilatados, né? Ou seja, a maioria não está dilatado e a maioria está dilatado. E eu só quero trabalhar com esses dois diagnósticos, tá? Vamos trabalhar com esses dois diagnósticos. Então eu vou criar um novo dado aqui, uma nova variável, né, data, certo? Eu botei x.data, mas é só uma nomenclatura, tá? Para a gente pensar que ela está relacionada com x, mas ela não é x, né? A gente vai alterar
essa variável. Eu quero que ela altere da seguinte forma. Vou dizer que ela vai ser que essa variável num igual a 0, certo? Se ela for igual a 0 ou igual a 1. Eu vou filtrar, né? Eu vou apenas querer as variáveis, certo? Que são... Porque você vê aqui embaixo que ela tem valores de 0, 1, 2, 3 e 4. Mas eu só vou querer pegar as que são iguais a 0 e a 1, que é a que tem esse diagnóstico, né, de vasos dilatados, tá? Então veja o que é que eu estou fazendo. Aqui eu estou separando apenas esse operador aqui, é o operador OU. Então o que é que ele faz? Ele vai na coluna num, quem for igual a 0 ou quem for igual a 1, ele vai retornar, certo? Então eu vou criar essa variável e observe aqui, né, que ela tem 219 instâncias, né, 219 valores. Veja que o X tinha 303 ao total. Então, isso aqui tem 219 observações, né, que são linhas. São 209 linhas e 14 variáveis, né? Ou seja, a quantidade de colunas ela se mantém. Tá? O que não se mantém aqui é a quantidade de linhas. Por quê? Porque eu filtrei aqui. Eu só quero as linhas que tem 0 ou 1. Tá certo? Então, eu estou trabalhando aqui apenas com aquelas que têm vaso dilatado e vaso não dilatado. Então, vamos tentar olhar para essa variável. Vamos plotar aqui, por exemplo, será que a idade, né? Então, x.data, age, eu vou chamar a idade, age, tem alguma coisa a ver com essa questão dos vasos dilatados? Né? Sei lá, eu tô chutando aqui, né? Então, vamos plotar aqui, ops, é porque não é x, né? x.data, ok. x.data, por isso que ele deu tamanhos diferentes. Veja que o problema aqui é que eu tenho 0 e 1. Né? Então, nesse plot aqui, que é o num, eu não tenho como ver. Né? Eu não tenho como saber. Então, o plot não seria interessante para eu saber se essas duas variáveis, né? Que essa variável aqui, age, é uma variável contínua, mas essa daqui não, é uma variável discreta, né? Ela só tem valores de 1 e 0, certo? Ela não tem valores, então não tem como eu ver, certo? Mas como eu sei que o diagnóstico é 0 e 1, eu posso, por exemplo, ver essa variável age com a variável show dentro, né, quer dizer, selecionando essas duas subvariáveis. Então eu tenho esse plot aqui, né, que parece ter algum tipo de organização. Não parece que ele cresce aqui no eixo, né? Ele cresce mais ou menos aqui. Será que existe alguma correlação nessas duas variáveis? Então eu vou usar o comando cor, certo? Que é o comando que vai calcular a correlação entre essas duas variáveis. Então eu vejo aqui que tem uma correlação baixa, né? Uma correlação positiva, né? De 0,264 e vamos calcular também a covariância, né? Dessas duas variáveis. Então a correlação me dá a força, né? Elas não são muito unidas e me dá também a forma como essa correlação se dá, que é positiva. Veja que a covariância ela tem um valor de 123. Lembra que eu falei que ela é sensível aqui ao nosso eixo? Então o problema é esse, é por isso que ela deu um valor alto, né? Porque ela é sensível aos valores do eixo. Mas ela deu positivo igual a correlação, certo? Agora a pergunta é o seguinte, será que se eu filtrar isso daqui por masculino e feminino, vai aumentar essa correlação? Porque veja, aqui está todo mundo, né? Tá o sexo masculino e o sexo feminino. Então a pergunta é, será que se eu pegar apenas o sexo masculino e ver essa correlação dentro do sexo masculino, isso modificaria alguma coisa? Então vamos
vamos fazer um novo filtro aqui para data, certo? O data já está filtrado, então eu boto aqui ponto data, só que em vez disso eu vou usar sex, né? Lembrando que sex ela é uma variável que está masculino e feminino. Então eu vou usar aqui M, né? M para fazer isso. E vamos deletar aqui, né? Só quero o masculino. Deixa eu ver aqui se isso aqui não é M, né? Tem que botar assim, ok? Então agora eu vou filtrar apenas os masculinos, certo? Vou plotar agora a mesma coisa. Vamos ver se homem, eu estou tentando agora, né? Não sei se vai acontecer, né? E vamos medir também a covariância, a correlação e a covariância. Aumentou pouco, né? De 0,26 para 0,28. Então, talvez não esteja relacionado a idade com o colesterol, aparentemente, né? Ela tem um 0,28, é uma correlação muito fraca, né? A gente não pode nem dizer que essa correlação ela é forte, né? Então vamos avaliar então, o que mais? Vamos avaliar então duas covariáveis, tá certo? Então, além da gente utilizar a idade, né? Vamos usar também a covariável sexo. Aqui usando x agora, tá certo? Então eu vou dar, vamos tentar fazer vou usar o comando aggregate, certo? Deixa eu pegar esse x aqui de novo, né? Só pegando o 0 e o 1, que é o que interessa para a gente, né? Novamente. Eu vou voltar aqui, que agora tem masculino e feminino, né? Então deixa eu botar esse comando aqui embaixo para ficar na sequência, né? Senão quando a gente for reproduzir isso aqui não vai bater. E vamos fazer agora a idade, certo? A idade, né? Dessas pessoas e eu vou usar aqui, vejam, eu quero associar a idade com o diagnóstico, que é o num, né? X.data num. Então eu vou pegar aqui o diagnóstico e eu vou usar o sinal de mais. Para quê? Esse final de mais eu vou botar o sexo junto, certo? Então eu quero a idade, que ele me agregue, né, os valores da idade pelo diagnóstico e pelo sexo, tá? Então vamos colocar aqui o sexo, então, vírgula x.data, vírgula, vou pegar aqui a média, certo? Então, aqui eu tenho agora agregado, né? Duas variáveis aqui são qualitativas, que é sexo e num, e eu tenho a variável age que está associado. Então, 0 feminino é 54, 0 lembra, é a situação melhor, né? E 1 é 60. Então, parece que feminino aqui de 54 para 60, a média, né? Pode ser que aquilo que eu fiz aqui para masculino, vamos fazer então para feminino, para ver se a gente vê essa correlação agora aqui para feminino, tá? Ver se aumenta a nossa correlação. Então, em vez de masculino, eu vou botar feminino, certo? Vamos plotar. Ops, parece que a coisa ficou mais separada, né? E a correlação deu menor, né? Não deu correlação. Então, na verdade, aquilo que a gente viu aqui em cima é por conta da média, né? A média é que faz essa, como é que se chama,
essa variação, né? Essa média ficou maior, mas a gente então tem que olhar mais dados, né? Então deixa eu olhar aqui mais dados. Então vamos usar a média e vamos usar então, deixa eu ver se summary se funciona. Seria interessante agora sim, funciona, né? Então agora sim eu vejo melhor a variável, né? Então, certo aqui, 0 feminino, aí eu tenho valor mínimo 34, valor máximo 76. Valor mínimo 57, né, para 1 e valor máximo 63. E a média, né, a média está aqui, ó, 60, né? Já o masculino, ó, a média para 1 é 54 e a máxima é 70. A mínima é 35. Então, parece que o colesterol não está muito relacionado com a questão do desfecho, né, do vaso, pelo menos nessa base de dados, né? Ela parece ser bem equitativo esses valores. A gente não pode dizer que a covariância, né, ou seja, a idade não colabora e parece que também não colabora a questão do colesterol no vaso, né? No fechamento e na espessura, no diâmetro, na verdade, no diâmetro do vaso. Então veja que aí a gente já está fazendo uma série de análises, né, de correlação, de covariância, com várias variáveis embutidas. Então deem uma estudada, né, revejam isso, tentem praticar e tentem buscar lá na base de dados outras relações, que tem várias relações possíveis naquela base de dados. Então até a próxima aula.